Olá, turma. Na aula de hoje vamos falar sobre processos de transmissão de calor. Conteúdo da aula 1 da apostila 2 do segundo ano. Bom, primeiro nós vamos lembrar o conceito de calor. Calor é um tipo de energia que pode ser transferida de um corpo para o outro quando há uma diferença de temperatura entre eles. Então, se eu tenho dois corpos com diferença de temperatura, essa energia pode ser transferida de um corpo para outro. Então, essa transferência de calor pode ocorrer de três formas: por radiação, condução e convecção. A radiação é a propagação de ondas eletromagnéticas que não precisam de meio para se propagar. Já a condução e a convecção são transferências que necessitam de um meio material. Como assim? A radiação solar, por exemplo, ela chega até nós, mas não tem um meio condutor que chega até a gente. Então são ondas eletromagnéticas, são radiações que vêm da terra, do Sol até a Terra. Então esse é um processo de radiação. Vamos estudar aqui mais detalhado. Radiação. Pode-se dizer que a radiação térmica é o processo mais importante, pois sem ela não seria praticamente impossível haver vida na Terra, É por irradiação que o calor liberado pelo Sol chega até a Terra. Outro fator importante é que todos os corpos emitem radiação, ou seja, emitem ondas eletromagnéticas, cujas características e intensidade dependem do material de que é feito o corpo e a temperatura. Portanto, o processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de radiação. Então, como eu falei com vocês, a radiação, ou também às vezes chamado de irradiação, é esse processo em que ocorre essa transferência de calor de um corpo para o outro sem eles estarem em contato, Então não precisa de um meio material, ou seja, não precisa de um condutor, Tanto que o Sol está lá distante da Terra e mesmo assim chega, essa radiação chega até a Terra, Outro exemplo também, quando a gente tem aqui, uma fogueira, uma lareira, uma fogueira, e aquela temperatura, aquele calorzinho ali do fogo, chega até nós mesmo, a gente sem estar em contato lá direto, Só vai aquecendo o ambiente, Então também é um processo de radiação, tá? Agora quando a gente falar de condução. Condução são quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato. Então quando eles encostam um no outro, ou seja, o corpo A, que eu posso chamar de corpo A, e o corpo B. Para ocorrer essa transferência de calor, eles estão em contato. Vamos ver um exemplo aqui, As panelas de metal, elas ficam em contato, direto com o fogo ali. O fogo fica encostando, quando a gente quer aquecer a água ou a panela, a gente liga o fogo, e o fogo fica encostando diretamente na panela. Então nós temos ali um exemplo de condução. Outro exemplo também, que se a gente deixar uma colher de metal, dentro da panela, a colher vai estar encostando aqui na borda da panela, À medida que a panela for esquentando, for aquecendo, a gente percebe que a colher também esquenta, ela fica quente também. Tanto que se a gente deixar a colher muito tempo lá, depois a gente não consegue nem encostar, porque a colher de metal absorveu aquele calor, Então a gente não consegue nem pegar porque ela está muito quente, Pegar sem utilizar nenhum tipo de proteção. Então ocorreu o quê? Uma condução também. Por quê? Porque a borda da panela ali está quente, porque aqueceu aqui com fogo. Então a panela toda ficou quente. A colher que ficou encostando na panela também recebeu esse calor, então ela também se aqueceu. Então é um processo de condução, Mesma coisa também quando a gente tem, algum objeto metálico que fica em contato com o fogo, Também vai, mesmo que não tenha panela, se eu colocar o objeto metálico diretamente encostando no fogo, ele vai ter uma condução ali, Então vai aquecer também. E agora o processo de convecção, Convecção, vamos ler aqui para poder ficar mais fácil. Da mesma forma que o metal, os líquidos e os gases também são bons condutores de calor. No entanto, eles transferem calor de uma forma diferente. Ou seja, é um processo que consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido. Então vamos lá, exemplo aqui, para ficar mais fácil vocês entenderem. Olha só, eu tenho uma panela aqui no fogo com água, A água, ela vai aquecer não porque ela está em contato direto com o fogo, mas sim porque ela está em contato com a panela, Então, o que acontece? O fogo vai aquecer a panela,
E aí, essa água que está embaixo, ela vai ser a primeira a ficar quente logo, né? Essa água que está encostando na borda da panela, ela vai aquecer. Mas e a água que está no meio, né? A que está no meio vai sofrer um processo de convecção, ou seja, a água quente que vai aquecendo em volta, vai aquecendo ela também no meio, né? Então, ou seja, o fluido, né, que foi aquecendo, porque está em contato direto aqui com a panela, vai aquecendo as outras, né, as demais partículas de água que estão afastadas. Então, é um processo de convecção, né? Então, aqui, ó, outro exemplo também é na geladeira. A gente pode, aqui não tem a foto, mas a gente pode observar que a geladeira, né, o freezer na parte de cima, né? Geralmente aquelas antigas que a parte de cima estava o freezer dentro mesmo da geladeira, a gente via que a temperatura em cima era mais alta, né? Mais geladinho. Por quê? Porque ela vai trocando temperatura ali, né? Circulando, como fosse aqui, ó, convecção, né? Então ocorre essa circulação do ar frio ali dentro da geladeira e é onde ele vai resfriando todo o ambiente da geladeira, né? Como se uma parte liberasse a temperatura mais baixa e essa convecção vai passando por toda dentro da geladeira, né? Então, por que acontece isso? Que a gente leva em consideração também a densidade do ar, né? Então, vamos ler aqui para poder ficar mais fácil de entender. Ó, esse é um processo, né? Então, convecção. Esse é um processo que consiste na movimentação de partes do fluido, né? Fluido que eu digo, né? Pode ser água, pode ser o ar, né? Um fluido, né? Dentro do próprio fluido, né? Por exemplo, vamos considerar uma vasilha que contém água a temperatura igual a 4 graus, né? Então tá frio. Sabendo que a água acima de 4 se expande, então se coloca uma vasilha sobre uma chama, tá aqui. A parte de baixo da água se expandirá tendo densidade diminuída, então tá aqui, a parte que está em contato direto. E assim, de acordo com o princípio de Arquimedes, essa parte mais densa vai subir, né? A parte mais fria e mais densa vai descer, formando-se então a corrente de convecção. Então, o que acontece? Pelo princípio de Arquimedes, a parte mais fria, mais densa, né, ela desce e a parte quente sobe. Então, olha só, quando a panela está em contato com o fogo aqui, ó, ela está com a densidade, né, diferente daquela que está em cima. Então, o ar quente, ele vai subir e o ar frio, ele vai descer. Então, o ar quente, ele é mais leve, ele sobe, né, e o ar frio, ele é mais frio, né, mais denso, então ele vai descer, é mais pesado. Por isso que a gente, quando vai fazer a instalação de equipamentos de ar-condicionado, se coloca o ar-condicionado no alto. O correto é colocar no alto, justamente pelo princípio de Arquimedes, né, que a parte mais fria, ela é mais densa, então ela desce. E a parte mais quente, ela é menos densa, então ela sobe. Então, se o ar-condicionado está no alto, o ar frio que vai ser liberado ali, ele vai descer. Agora, se eu colocar o ar-condicionado no baixo, o ar frio vai permanecer no baixo, então ele vai demorar a aquecer, a resfriar todo o ambiente. Vai resfriar, mas vai demorar muito mais, porque ele vai começar resfriando por baixo, aí depois que vai subindo, então vai levar muito mais tempo para resfriar o mesmo ambiente. Já se eu colocar o ar-condicionado no alto, aquela parte fria, né, o ar frio vai logo descendo e vai resfriando muito mais rápido, tá? Então, esses princípios de transferência de calor são mesmo usados na estufa, né? A gente fala estufa na agricultura por conta disso, né? Porque a radiação, né, do sol, a estufa ela é toda fechada, né? E a radiação vai entrar ali, né? E vai aquecer aquele ambiente, né? É a mesma coisa chamado fenômeno, né, de efeito estufa, né? É justamente esse aquecimento, tá? Então, hoje a gente vai finalizar aqui com esses três conceitos, para poder não ficar um vídeo muito longo, tá?